Você considera o serviço aos outros como algo essencial? Se a sua resposta é sim, o quanto as suas práticas diárias realmente demonstram essa importância? O texto da nossa reflexão de hoje nos informa o quanto o servir aos outros é importante para Deus e o que isso significa para Ele e, naturalmente, o que deveria significar para nós. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 até 46, nós lemos o seguinte: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor, que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Precisei de roupas, e me vestistes. Estive doente, e me visitastes. Estava na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Jesus está falando aos seus discípulos sobre como será o dia em que ele voltará ao mundo na sua segunda vinda. Nesse dia, ele diz, ele irá separar toda a humanidade em dois grupos: ovelhas à direita e cabritos ou bodes à esquerda. Aos da direita, que são ovelhas de Jesus, ele dará as boas-vindas ao reino do Pai e dirá que elas demonstraram ser ovelhas ao agir durante toda a sua vida em favor dele. Naturalmente, elas não entendem quando é que fizeram isso, e Jesus diz: olha, todas as vezes em que vocês socorreram algum necessitado, um de meus irmãos, um destes pequeninos, vocês também fizeram a mim. E Jesus conclui, então, se voltando àqueles que estão à sua esquerda, os cabritos ou bodes, e ele os condena ao castigo eterno, porque eles não agiram dessa forma para com seus irmãos pequeninos. Eles simplesmente ou ignoraram as necessidades dessas pessoas, ou perseguiram esses pequeninos irmãos de Jesus. Segundo esse texto, as ovelhas benditas do Pai são pessoas que socorrem os irmãos de Jesus, especialmente os menores, os mais humildes, os mais necessitados. E quem não se preocupa em fazer isso demonstra que não é ovelha, mas que na verdade é um cabrito ou é um bode destinado à perdição eterna, mesmo que seja uma pessoa religiosa. Então, se nós somos ovelhas de Jesus, é esperado que sirvamos outras ovelhas dele nas suas necessidades. E segundo Jesus, há muitas ovelhas dele espalhadas por esse mundo. Então, como nós podemos saber quem são estas ovelhas, para que possamos socorrê-las? Só há um jeito de descobrir: indo até essas pessoas. Indo até os famintos, os sedentos, os estrangeiros ou forasteiros, os pobres, os doentes, os presos. E não só indo até eles, mas os socorrendo, dando-lhes comida, dando-lhes água, dando-lhes abrigo, recursos, cuidados médicos, atenção, tempo, visitação, enfim. Em ambientes assim,
também há discípulos de Jesus. Ambientes de fome, de sede, ambientes em que há pobreza, há doenças, em terras estrangeiras e até mesmo dentro de prisões. E nós temos a responsabilidade de socorrer esses seguidores de Jesus. E mesmo que ali talvez alguém diga, mas ali não existem ovelhas de Cristo. Quem disse que ali talvez tenham discípulos de Jesus? Bom, mesmo que não existam, aquelas pessoas continuam sendo o nosso próximo, a quem nós devemos socorrer, mesmo não sendo crentes. E acabam sendo alvo do nosso testemunho e do nosso evangelismo. Então, o serviço aos outros é uma das marcas de que nós realmente somos ovelhas de Jesus. É tão importante, é tão essencial para Deus, que vai ser o motivo da separação das pessoas no juízo final. E vai demonstrar por que elas irão para o céu ou para o inferno. Por isso nós deveríamos considerar isso como uma das coisas mais essenciais da vida e refletir essa importância no nosso viver diário. Então, se nós somos ovelhas de Cristo, é nosso dever dar de comer, dar de beber, é nosso dever acolher pessoas, vestir pessoas, cuidar de feridas, visitar os presos. Nós deveríamos estar envolvidos com essas coisas de alguma maneira. E ao fazer essas coisas para aqueles que necessitam, segundo esse texto, nós fazemos para Jesus, como se fosse para Ele mesmo, e segundo, nós demonstramos ao mundo e a nós mesmos que somos ovelhas dele. Quem se recusa a agir dessa maneira demonstra atitudes de cabrito ou de bode e não de ovelha. Avalie quem você é e considere se realmente o serviço aos outros é algo essencial na sua vida. Que Deus nos abençoe.